O vídeo de hoje é sobre um suplemento muito fácil de encontrar, super popular, tem na prateleira de qualquer farmácia e que promete 1001 maravilhas. Redução dos níveis de triglicerídeos, melhora da saúde cardiovascular e, o que interessa aqui pra gente, é proporcionar um cérebro mais afiado, melhorar a inteligência, a memória. Eu estou falando do ômega 3, que também é um nutriente que a gente encontra na dieta, mas que frequentemente nós não consumimos, embora seja um nutriente essencial. Ou seja, a gente não produz. Precisamos obter das fontes alimentares, principalmente peixes gordurosos de águas frias. Bom, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Matheus Pereira, sou autor do livro Turbine Seu Cérebro e também autor do blog Cérebro Turbinado, onde você encontra mais de 100 textos sobre substâncias que prometem melhorar a concentração, memória, aprendizado, enfim, o desempenho cognitivo, que são chamados nootrópicos. Lá eu discuto a fundo, sob o ponto de vista científico, o que as pesquisas de fato dizem sobre cada uma dessas substâncias. Nootrópico é um termo guarda-chuva, envolve suplemento alimentar, medicamentos fitoterápicos, então é importante conhecer cada uma dessas substâncias. Hoje a gente vai analisar detidamente o ômega 3. Bom, eu gosto de começar essa conversa com um causo, parece uma história de pescador. É a história de como o ômega 3 ajudou a regenerar o cérebro de um jovem, um cérebro que estava destruído. A história se passa nos Estados Unidos, no estado de West Virginia, onde em 2006 mineradores estavam trabalhando quando houve uma explosão numa mina. E entre eles estava Randall McCoy, foi o único sobrevivente dos 13 mineradores. Ele foi resgatado depois de mais de 40 horas debaixo da terra, a 80 metros de profundidade, e nessas condições há a formação de monóxido de carbono, um gás tóxico para o cérebro, e falta oxigênio, que é vital para os neurônios. Então, imagine só, ele foi resgatado já em insuficiência renal, insuficiência cardíaca, o pulmão colapsado e, claro, teve um traumatismo craniano. Uma vez estabilizado, os médicos estavam muito desacreditados em recuperá-lo do ponto de vista neurológico. Eles avaliavam que havia pouco para se fazer para controlar a avalanche de inflamação e morte celular, morte de neurônios, que acometia o cérebro daquele jovem. Mas o Dr. Julian Bales, um médico que atendeu o caso de Randall McCoy, ele usou uma estratégia nem um pouco convencional, ômega 3. Esse pesquisador, esse médico, ele tinha a seguinte ideia: para regenerar o cérebro, eu preciso dar um nutriente que ajuda a formar cérebro. E o ômega 3 ele é isso, ele é fundamental para a estrutura do cérebro, para a estrutura dos neurônios. A analogia que o Dr. Julian Bales fazia é a seguinte: se eu tiver, por exemplo, uma parede quebrada, eu vou querer reconstruí-la com base em tijolos. Então eu preciso prover o mesmo nutriente para que o cérebro consiga se regenerar, se refazer. Então a ideia era basicamente reconstruir o cérebro com aquilo que ele é feito. Havia alguns estudos em animais demonstrando que o ômega 3 tinha um potencial, especialmente o DHA, um dos ácidos graxos, a gente vai falar sobre essa sigla já já, em inibir a apoptose, que é um processo de morte celular programada, quando o neurônio, quando a célula já não presta, então ela se programa para morrer, e reduzir marcadores de inflamação. Mas aquilo carecia de evidências e respaldo em humanos. O Dr. Bales ele queria fornecer a matéria-prima para recuperar esse tecido nervoso danificado, e como não havia muito mais o que se fazer, ele tentou essa estratégia, com doses altíssimas de ômega 3. 15 gramas de EPA, o ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico. São as duas principais formas de ômega 3 que você encontra no rótulo dos suplementos de ômega 3. Também você vai conferir na tabela nutricional de sardinha, atum e outros peixes enlatados. Costuma vir o teor desses dois ácidos graxos ômega 3. Eu lembro, na faculdade de medicina,
nas aulas de anatomia, lá no primeiro semestre, a gente entra em contato com as peças, inclusive o cérebro. Ele não é formado por músculo nem por osso. O cérebro é basicamente gordura. E uma das principais gorduras é uma gordura insaturada, ômega 3. Então é curioso como um órgão tão complexo, que governa as nossas emoções, governa nossa percepção, nosso aprendizado, nosso raciocínio, guarda as nossas memórias, ele seja feito basicamente por gordura. Imagine então o que acontece quando você não fornece essa gordura que é fundamental para estruturar, que é componente da estrutura dos neurônios. A gente pode imaginar que as coisas não vão fluir tão bem. O ômega 3, além de ser importante para esse papel de formar neurônio, formar cérebro, formar mais especificamente a capa, a membrana plasmática que recobre cada neurônio e também a bainha de mielina, que é como se fosse um isolante elétrico que ajuda a transmitir o impulso nervoso. Além de cumprir essa função, o ômega 3 exerce uma outra atividade muito importante. Ele é matéria-prima para formar produtos metabólitos anti-inflamatórios, que é o papel contrário do ômega 6. Muito cuidado quando você vê no rótulo de algum alimento que quer se vender de saudável, rico em ômega 6. A nossa dieta ela já é muito rica em ômega 6. 20 vezes mais do que em ômega 3. Isso é um problema. O ômega 6 ele é pró-inflamatório. Na evolução, lá em tempos muito antigos, nós consumíamos quantidades idênticas de ômega 6 e ômega 3, 1 para 1. Havia um equilíbrio. Então o nosso cérebro e o nosso corpo era muito menos inflamado. Com os produtos processados, óleos vegetais, industrializados, agora a gente consome 20 vezes mais do ômega que é inflamatório, o ômega 6, do que ômega 3, que é muito pobre na nossa dieta, embora seja, como eu disse lá no início, nutriente essencial. O resultado disso a gente pode esperar é um aumento de inflamação no corpo. E de fato, muitas pesquisas demonstram que esse desbalanço de ômega 6 para ômega 3 pode promover a neuroinflamação, que é um ambiente ali hostil para os neurônios, onde você tem uma série de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, outras interleucinas, proteínas que geram um ambiente inflamado. A inflamação, diga-se de passagem, ela é uma resposta do corpo e é positiva até certo ponto. Ela ajuda a gente a combater lesões, a combater bactérias, mas quando ela é desenfreada, ela começa a causar problemas para o próprio corpo, no caso, o próprio cérebro. E ela é considerada um fator, a neuroinflamação, pivô de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e outros tipos de demência, como também doenças psiquiátricas, como transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Para cada uma dessas doenças, é claro que há inúmeros outros fatores envolvidos na patogênese, a formação da doença, mas um componente em comum é a neuroinflamação. E o ômega 3 ele é fundamental num nível de nutriente, sem a gente usar intervenções como plantas, fitoterápicos, medicamentos, que tem muitos efeitos deletérios, efeitos colaterais. É uma solução, então, em termos dietéticos, até porque você pode incluir, por exemplo, sardinha enlatada, se assim for, ou atum enlatado, observando ali de preferência sem a adição de molho de tomate e afins, e você consegue aumentar os seus níveis de ômega 3 e equilibrar essa balança. Mas o que as pesquisas apontam, de fato, tem evidência de melhora cognitiva, proteção? Tem sim. Tem alguns estudos que são de associação, o que não implica em causa. Como assim? Tem pesquisas que relacionam países em que há um maior consumo de ômega 3, maior consumo de peixes gordurosos, com menores índices de Alzheimer, Parkinson e transtorno cognitivo leve e outros tipos de demência.
Tem um artigo de revisão, inclusive, publicado este ano, 2023, em que uma pesquisadora da Harvard Medical School, a Escola Médica de Harvard, Faculdade de Medicina de Harvard, em que ela revisa a conclusão desses estudos epidemiológicos. Num deles, foi avaliado que a inclusão de peixe, 2 porções, 250 gramas, por semana, foi associado com uma redução de 10% em doenças demenciais e numa redução de 30% no risco de doença de Alzheimer. Mas para a gente avaliar se de fato o ômega 3 tem esse efeito protetor, um efeito benéfico no cérebro, a gente não bastam os estudos de associação, a gente precisa realizar ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo duplo cego. O que isso significa? Basicamente você selecionar um grupo homogêneo de pessoas, por exemplo, um grupo de adultos saudáveis, e dar a eles de forma duplo cega, nem o pesquisador, nem quem está recebendo sabe o que está sendo administrado, dar ou placebo, algo sem efeito nenhum, por exemplo, cápsula com azeite de oliva, e fornecer cápsulas contendo óleo de peixe ou outras fontes de ômega 3, para avaliar se tem um impacto, por exemplo, em testes neuropsicológicos. E a gente tem bastante estudos desse modelo. Num deles, um ensaio que acompanhou idosos saudáveis. Um subgrupo recebeu suplementação de ômega 3 com 1,8 gramas de EPA e 1,5 gramas de DHA diariamente durante 30 meses. Então é algo que pegou aí 2 anos e meio. E o que esse estudo apontou foi os idosos que utilizaram o ômega 3 tiveram pontuações significativamente maiores em testes de fluência verbal, linguagem, memória e coordenação visomotora. Estatisticamente significativo é uma forma de dizer que isso não foi mero obra do acaso, não foi ao léu. De fato, pelo ponto de vista estatístico, o impacto foi do ômega 3, não foi por sorte, por exemplo. Então, esses autores apontaram que a associação de EPA e DHA, nas palavras deles, atrasaram o envelhecimento cognitivo em 2 anos e meio. Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em abril de 2023, então super recente também, concluiu o seguinte: idosos saudáveis com performance cognitiva normal têm um benefício significativo com o ômega 3 na função cognitiva global. Então, o ômega 3 poderia promover melhora das funções cognitivas. Mas não é só isso, e também não é só em idosos. Tem um pesquisador chamado Giuliano Fontani, que dá aulas na Faculdade de Medicina da Universidade de Siena, na Itália, que ele se dedicou a estudar como os nutrientes afetam, como ele chama, o processo atencional. Ou seja, o processo da gente prestar atenção em alguma coisa, enfocar. E ele disse o seguinte numa entrevista: descobrimos que após a ingestão de ômega 3 pode haver uma melhora geral no humor e, acima de tudo, na capacidade de atenção. Isso ele avaliou em adultos saudáveis, então não só em idosos onde já há um declínio cognitivo associado à idade. No seu estudo, Fontani administrou cápsulas contendo ao todo 4 gramas de óleo de peixe com ômega 3, na quantidade de 1,6 gramas do ácido eicosapentaenoico, ou EPA, e 800 mg, 0,8 gramas de DHA, para 33 adultos saudáveis. Outros 16 voluntários receberam cápsulas com azeite de oliva. Após um mês de suplementação apenas, melhorou-se o equilíbrio entre o ômega 3, anti-inflamatório, e o ácido araquidônico, que é um ômega 6 que dá origem a várias proteínas pró-inflamatórias. Inclusive, drogas anti-inflamatórias, ibuprofeno, diclofenaco, eles impedem a metabolização desse ácido araquidônico em produtos inflamatórios, assim que eles agem. Bom, quando esses adultos responderam questionários sobre saúde psicológica, saúde mental, avaliou-se o seguinte: aqueles que receberam ômega 3 tiveram uma melhora significativa no humor, com redução de depressão, ansiedade,
agressividade e também tiveram um aumento da disposição. O que levou o Giuliano Fontane a opinar o seguinte: no essencial, pode-se afirmar que os ômega 3 trazem uma melhoria geral do estado de saúde, sempre sentida de forma distinta pelos sujeitos examinados, que classificam as alterações com um genérico sentir-se bem e, portanto, são úteis para o corpo. E, como ele mesmo afirmou também, o ômega 3 também melhorou o desempenho dos adultos em testes que exigiam a atenção e processamento complexo de informações. A atenção e processamento de informação é uma habilidade cognitiva superior que nós humanos desenvolvemos na evolução e que é comandada pelo córtex pré-frontal, aqui bem atrás da sua testa. E num dos testes, é uma das porções mais inteligentes do cérebro. Num dos testes, por exemplo, esses adultos saudáveis eles tinham que pressionar uma tecla toda vez que a tela do computador exibisse um quadrado de cor verde ou vermelha. Mas eles não poderiam reagir a um estímulo diferente, por exemplo, um quadrado de outra cor. Isso mede o tempo de reação e também o grau de atenção. Quem usou ômega 3 cometeu menos erros do que quem usou placebo. E detalhe, também nesse chamado Stroop Test, eles também tiveram um tempo de reação mais ágil, demonstrando que não apenas eles responderam mais rápido, mas também com precisão melhor. Então o cérebro funcionando de maneira mais veloz e também mais precisa, mais acurada. Eles conseguiram então analisar mais rapidamente as informações e reagir de forma apropriada. Muito útil para atravessar o sinal a tempo, talvez. E o eletroencefalograma desses adultos demonstrou mudanças. Um aumento de ondas cerebrais da banda alfa, que é uma banda de baixa frequência associada com um estado mais concentrado, e redução das ondas beta, que são associadas com um nervosismo ou um alerta muito agitado, associado com raiva, reatividade emocional. Segundo os autores, esse padrão no exame sugere que o ômega 3 melhora a eficiência neuronal, através de uma melhor seleção dos neurônios envolvidos na tarefa. E também disso, em outro ensaio clínico, os pesquisadores mostraram que o ômega 3, abre aspas, melhora a cognição e modifica a ativação cerebral em adultos jovens. Os autores dizem o seguinte: concluímos que após uma suplementação rica em EPA, o cérebro dos estudantes, dos participantes, teve que trabalhar menos. Também temos estudos demonstrando que em militares que haviam passado por transtorno de estresse pós-traumático, houve aumento de 30% das percepções de felicidade. Tudo isso a gente pode concluir que o ômega 3 ele tem um papel essencial na saúde do cérebro. Ou você obtém pela dieta ou pela suplementação, mas você precisa obter, porque você não fabrica ômega 3. Reduz a inflamação no corpo e também pode melhorar o humor, embora não tenha evidência respaldando o seu uso no tratamento de doenças psiquiátricas, apenas sugerindo que ele tenha um papel talvez como adjuvante, como um nutracêutico, e também pode promover uma melhora de algumas funções cognitivas, que carece de mais evidências em grupos maiores, mais robustas, e poderia prevenir o declínio cognitivo. Bom, isso sobre o ômega 3. Te convido de novo a conferir o livro Turbine Seu Cérebro, onde você vê completo sobre diferentes substâncias que prometem melhorar as funções cognitivas e como dieta, exercício físico e o sono podem melhorar também a memória, o intelecto, o raciocínio. E o blog cerebroturbinado.blogspot.com. Os endereços vão estar aqui na descrição desse vídeo, assim como as referências que eu usei para fazer esse vídeo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo papo.